Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade aqui no nosso canal, em que nós podemos e devemos falar da palavra do nosso Deus no que concerne a evangelização. Nós estamos, por orientação do Espírito Santo de Deus, fazendo uma varredura dos livros, das cartas do Novo Testamento, naqueles assuntos ou temas da evangelização. Compreendemos que estamos nos últimos dias que antecede a volta gloriosa do Mestre amado e precisamos transmitir o Evangelho para que pessoas sejam alcançadas com a mensagem de salvação e de vida eterna. Nada mais urgente para os dias em que nós estamos atravessando do que falarmos dos assuntos em que aqueles que ainda não fizeram a sua aliança de fidelidade com Cristo possam efetivamente serem libertas deste mundo enganador, a fim de se encherem da esperança de vida eterna, de salvação, conforme as promessas que nós encontramos na mensagem das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. E o nosso trabalho, o nosso esforço é que possamos realmente cumprir a nossa missão e quando o Senhor Jesus ele voltar nas nuvens dos céus para nos buscar, possamos ver o resultado da pregação do Evangelho, em que o número daqueles que são chamados para o reino de Deus estarão completos conforme a palavra do Senhor. Assim sendo, é que nós também incentivamos os ministros do Evangelho, os evangelistas natos, aqueles que gostam de falar das coisas de Deus, possam, nesses momentos finais da história da Igreja aqui na Terra, cumprir o papel e a missão determinada e ordenada por Cristo, quando Ele mesmo disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Nós observamos que no primeiro século da era cristã, as lideranças da igreja primitiva fizeram muito bem esse trabalho de transmissão das boas novas do Evangelho. E a recomendação que nós encontramos na palavra ou na mensagem central do Novo Testamento é que possamos também, nos finais dos tempos, cumprir esta mesma envergadura em sermos transmissores da mensagem do Evangelho. Ninguém pense o contrário, mas que todos tenham a conscientização de que nada mais se espera do planeta Terra senão o cumprimento das profecias que o próprio Jesus falou. Os sinais cada vez mais se cumprem no que diz respeito ao abreviamento das últimas coisas, principalmente a respeito da volta eminente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim sendo, há uma necessidade muito grande que venhamos a falar destas coisas
por todos os meios. E nós, assim, temos procedido, usando as mídias sociais, a internet, para levarmos a boa notícia do reino da luz de Cristo Jesus, nosso Salvador. Trazendo aqui mais um versículo da palavra do nosso Deus, que nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 13, onde está escrito o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não se vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esta mensagem é uma mensagem que serviu para os dias em que viveu o apóstolo Paulo e o seu momento ali na igreja em Tessalônica, que, como um bom discipulador, Paulo transmitia a sua mensagem de esperança para aquela igreja. Essa mesma mensagem nós precisamos pôr em prática nestes últimos dias, trazendo a iluminação de uma mensagem de esperança para um mundo em desespero. Mas antes de entrar neste comentário, quero mais uma vez aqui no nosso canal pedir que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações sempre que postarmos aqui uma nova matéria, um novo assunto, um novo comentário ou uma pregação feita nas igrejas. E, por fim, compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, nos seus contatos, para que juntos possamos semear a boa e gloriosa palavra do Evangelho de Cristo Jesus neste momento difícil da humanidade. Olha que mensagem iluminadora, principalmente para os dias em que Paulo escreveu essa sua carta à Igreja de Cristo na cidade de Tessalônica. Os temas abordados aqui pelo apóstolo dos gentios eram temas necessários, fortes, e que acendia um farol em meio à escuridão. Todos nós que conhecemos, estudamos, lemos e nos aprofundamos na cultura judaico-cristã do primeiro século da era cristã, temos o pleno conhecimento de que esses temas abordados pelo apóstolo dos gentios eram temas para aquela época urgentes. Por quê? Porque naquele momento da história da igreja primitiva, muitos cristãos estavam sendo perseguidos e mortos em consequência do horrível trabalho de perseguição que os judeus e o Império Político de Roma encerravam contra os seguidores do verdadeiro cristianismo. De forma que o apóstolo, ele consciente
da necessidade de transmitir o seu ensino, ele diz o seguinte no começo da sua mensagem: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Nós não temos como prever o tempo que o apóstolo dos gentios ele ficou na cidade de Tessalônica, desenvolvendo as suas atividades evangelísticas, pregando o Evangelho de Cristo para os moradores daquela cidade, porque essa era a missão transcultural do apóstolo dos gentios, em andar de país em país e até continente, mas de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando as boas novas do Evangelho, o Evangelho da incircuncisão, para que os gentios, os incrédulos, eles viessem a ouvir o recado ou a mensagem divina, o conselho de Deus, no plano da salvação. E eram muito, infinitamente intensas as atividades evangelizadoras do apóstolo Paulo, não somente na cidade de Tessalônica, mas em toda a Macedônia, a Acaia, enfim, por onde ele passava, desenvolvia os seus trabalhos de evangelização para ganhar almas para o reino de Deus. E depois que ele ganhava um bom número de cidadãos nas mais diversas cidades, uma atividade indispensável praticada pelo apóstolo dos gentios era justamente o discipulado cristão, o ensinamento fundamental primário em que o novo convertido precisa aprender lições importantes nos seus primeiros dias de convertidos ao reino de Deus. Acredito que muitas igrejas locais espalhadas pela nossa região, pelo nosso estado e pelo Brasil, estão falhando redondamente quando não fazem, através dos seus líderes, o trabalho eficiente, eficaz do discipulado cristão. A pessoa, a partir do momento que toma a sua feliz decisão em fazer parte do reino de Deus, precisam, nos primeiros dias, meses, e eu diria no primeiro ano, principalmente no primeiro ano, receber o leite, como se fala nas Sagradas Escrituras, que é o ensinamento não como doutrinas mais pesadas, mas as instruções preliminares em como dar os primeiros passos como criança na igreja do Senhor Jesus. E Paulo, ele falava justamente sobre essa necessidade dos irmãos não serem ignorantes, ou seja, terem o conhecimento dos assuntos que ele aborda neste texto, mas não somente nesse texto, mas até o versículo 17, que aos poucos nós vamos trazendo o nosso comentário aqui, porque são temas fundamentais da fé cristã e que dizia respeito ao discipulado cristão. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes sobre o quê? Acerca dos que já dormem. Qual era o conceito geral, social, daquela época a respeito dos que já haviam morrido? Como hoje
que não é diferente, a maioria das pessoas acreditam que o ser humano ele se resume apenas à sua existência terrena. O conceito geral e social é que quando o homem morre, acabou a sua história, deixa de existir. Quando, na verdade, as Escrituras nos ensinam de que o homem tem uma alma eterna. O seu corpo, que foi formado do pó, na verdade, ao pó voltará, a matéria. Mas o homem não é apenas matéria. Ele tem um espírito, ele tem uma alma. E esta alma, conforme a verdade bíblica, ela é imortal. E havia, não somente na sociedade daquela época, esse conceito errôneo sobre a existência do ser humano, mas até mesmo os novos convertidos e os cristãos, eles permaneciam com este mesmo pensamento. E aí colocava em dúvida sobre aqueles que estavam sofrendo, sendo perseguidos, presos, e tinha como final a morte biológica, a morte física, a morte orgânica. E o desespero provavelmente chegava ao coração dos filhos na fé do apóstolo Paulo naquela cidade, ao ponto de alguns pensarem que não valia a pena lutar pela fé cristã, ao ponto de morrerem se não negasse o nome de Cristo. Por isso que o apóstolo, pela direção do Espírito Santo, tendo a revelação divina do que estava acontecendo ali naquela igreja, ele tomou a iniciativa de abordar este assunto a fim de esclarecer para os seus filhos na fé, os novos convertidos, seguidores de Cristo, na cidade de Tessalônica, este assunto de suma importância na vida cristã. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais. A igreja, ela tem que ser diferente. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade de fé. E esta fé cristã, elaborada pelas diretrizes das promessas do Evangelho, é que nós vamos ter privilégios maiores e melhores do que aqueles que não são voltados para o reino de Deus. Aqueles que vivem simplesmente para esta vida terrena, os materialistas, os seres humanos naturais, eles se desesperam para se livrarem da morte, porque não têm esperança, porque não vê uma luz no fim deste túnel. E principalmente aqueles que têm famílias, os seus familiares, aqueles que têm bens materiais, se agarram a essas coisas, e quando chega o avizinhamento ou a aproximação, por N motivos, da morte física ou biológica, bate o desespero, bate a
tristeza. O homem dá muitos pulos, humanamente falando, para se livrar do inimigo feroz da sua existência terrena, que é a morte. Tem pessoas com posses materiais que daria todo o seu dinheiro para se livrar da morte. O desespero, a correria é grande do homem natural, justamente pela tristeza de que eles têm o conceito que vai se separar dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus amigos, vai deixar de aproveitar as fanfarras da vida, vai perder as festividades, não vai mais poder usufruir dos seus bens materiais, enfim, correm desesperadamente de um lugar para outro, procurando todos os meios para se livrar da morte por causa da tristeza. Tristeza naquele que vai e tristeza naqueles que ficam também. Mas, no caso dos cristãos, tem que ser diferente. Olha o que Paulo diz sobre os incrédulos. Para que não vos interessais como os demais que não têm esperança. Não há, efetivamente, esperança para o incrédulo. É preciso que nós venhamos, nestes últimos dias, abordar estes assuntos. Por quê? Porque o ser humano dos dias atuais, ele é programado desde a mais tenra idade, de que quando ele partir desta vida, acabou tudo. E, além do mais, há muitas dificuldades nestes últimos dias. Esse momento, este último ano que nós estamos atravessando com uma pandemia terrível, em que milhares, milhões de pessoas, dentro de um ano, em todo o mundo, perderam a vida. E esse desespero tem provocado muita angústia na alma das pessoas. Os meios de comunicação de massa pregam 24 horas por dia o desespero, o pavor, o medo para a população, e as pessoas não sabem mais o que fazer. Por quê? Porque não tem esperança, não tem o que fazer. Há muitos investimentos através da indústria de medicamentos, há inúmeros laboratórios que têm buscado, através dos seus cientistas, criarem, elaborarem tratamentos, medicamentos, vacinas, para debelar essa pandemia ou praga que nesses últimos dias tem atingido a humanidade, não só o nosso país. O desespero é grande, os centros de saúde não comportam mais, os hospitais estão lotados, filas quilométricas em todos os centros de tratamento desta pandemia, e o desespero na população. Pode ser vista essa desesperança no rosto de todos aqueles com quem nós deparamos no dia a dia, nas ruas. Por quê? Porque as pessoas veem um limite na sua existência, que é justamente a morte física. O pavor e o medo da morte faz com que as pessoas
partam para o tudo ou nada. Os governos já não sabem mais o que fazer, porque mesmo tendo os recursos, não há uma solução imediata para uma patologia em que nem mesmo os cientistas têm o conhecimento necessário para criarem os meios de debelar esta enfermidade que tem alvoroçado a população de um modo geral, tirado vidas sem números todos os dias, promovendo o caos social, principalmente na saúde pública que está na UTI. Os medicamentos, até agora, que já apareceram, não são suficientes para pôr um basta nesta situação. E a necessidade maior desta mensagem de esperança é que as pessoas precisam acreditar que além dessa existência terrena existe uma esperança maior. Existem promessas promissoras da parte de Deus para uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida sem dor, sem doenças, sem enfermidades, sem choro, sem lágrimas. A esperança que o Evangelho mostra para a existência da alma humana pós partida desta vida física é a grande luz, é o grande farol de uma esperança inconfundível de vida feliz, de vida plena nas mansões celestiais. Os versículos que se seguem a esse texto bíblico vai nos mostrar com mais clareza essa esperança que o apóstolo Paulo apontava, mostrava e ensinava aos seus filhos na fé, naquela igreja que ele, através do Evangelho, tinha fundado na cidade de Tessalônica como uma comunidade ligada a Deus, a Cristo Jesus, ao reino eterno, em que aqueles que faziam parte, que faz parte deste reino eterno de Deus, não pode se desesperar, mas com alegria, com prazer, com contentamento, tem que levantar a cabeça, ter fé, exercer a fé. Há uma necessidade de exercermos a nossa fé naquilo que está registrado no Evangelho. Nós, cristãos verdadeiros, nascidos de novo, novas criaturas no reino de Cristo, não podemos nos comportar como os incrédulos. Esse era o ensino transmitido para a igreja em Tessalônica pelo grande pregador, missionário transcultural, o apóstolo dos gentios, Paulo. E que nós possamos também ter essa mesma esperança de que nós somos, através da nossa alma, eternos. Não podemos perder essa fé, essa crença, essa esperança de que logo mais o Senhor Jesus vai voltar. Nós acreditamos, pelo que tem acontecido, em consonância com os sinais deixados por Cristo, que somos a última geração em que vai participar do arrebatamento
da Igreja do Senhor Jesus. Vamos repetir mais uma vez aqui o versículo que nós já lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Todos aqueles que já haviam partido, até mesmo durante o tempo da velha dispensação, ou antiga aliança, os justos, aqueles que viveram conforme a vontade de Deus, aqueles que fizeram a vontade soberana do Criador de todas as coisas, aqueles que viveram antes da vinda do Messias, mas que eram considerados como justos diante do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não estava tudo perdido. Muito menos, e é mais importante destacar também, aqueles que já haviam partido como seguidores de Cristo. Esses, muito mais do que os outros, não terminariam a sua história na tumba fria, com o sepultamento do corpo físico. Era esta mensagem que Paulo procurava transmitir para os seus filhos na fé. Não se entristeça, não se desesperem pelos seus parentes que morreram em perseguição, maltratados, presos, enforcados, degolados, estraçalhados pelos leões. Não fiquem tristes como os demais, mas tenham esperança de que eles irão ressuscitar na volta gloriosa do Filho de Deus, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Mais uma vez, pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para receber novas notificações, deixe o seu comentário e compartilhe as nossas publicações para que juntos possamos evangelizar através das mídias sociais. E que Deus aplique em nossos corações, não somente no seu, mas no meu também, esta mensagem de esperança. E se assim for a vontade do nosso Deus, traremos outros comentários a respeito destes assuntos importantes no que concernem ao reino de Cristo Jesus.